Obrigado, professora Débora. Eu gostaria de convidar a professora Daniela e a professora Débora para permanecerem na mesa para a gente prosseguir com perguntas e debates. Só uma observação anterior, a Luísa e eu, nós estávamos conversando sobre os casos que chegam ao núcleo, né? E nós percebemos que essa falta de organização, essa falta de empenho em encarar essa realidade fática das regiões metropolitanas, dos aglomerados urbanos, elas acabam trazendo impactos para as comunidades que acabam vivendo nessas regiões, porque não há, nenhum município acaba assumindo a responsabilidade, uma responsabilidade que deveria ser compartilhada acaba sendo de ninguém. Então nós temos um caso, por exemplo, no núcleo de uma comunidade que fica entre duas regiões, o limite territorial, há uma porcentagem em um município, uma porcentagem em outro município, e nenhum dos municípios assume, por exemplo, o serviço de saneamento básico. Então, o resultado foi, nós tivemos que ingressar com uma ação civil pública pedindo o fornecimento do serviço, e também a dificuldade de identificar quem colocar no polo passivo. E parte já havia sido judicializada pelo Ministério Público, parte não tinha sido judicializada. Então a gente tem uma realidade fática complexa que juridicamente a gente também acaba encontrando esse desafio. E outra comunidade, por exemplo, Sumaré, a Vila Soma. O grande argumento do município para não atender aquela comunidade é de que as pessoas que viviam ali não eram da cidade, eram de cidades próximas, cidades da região, então que elas não teriam direito ao fornecimento de serviços públicos por parte do município de Sumaré. Mas nós estamos diante de uma realidade social muito mais complexa, porque as pessoas elas não permanecem num lugar só, elas se movem pelo território urbano e, consequentemente, pelas cidades mais próximas. Então, são algumas reflexões que a gente teve ali no decorrer da palestra e de como enfrentar isso. A dificuldade que a gente tem quando nada disso é seguido e implementado, né? Acho que esse seria um ponto anterior e o que chega para a gente é a consequência dessa falta de planejamento e organização. Então, eu abro para as perguntas. Pode. Bom dia. Em relação à professora Débora, em relação ao caso da Reserva Raposo, eu fiquei com uma curiosidade, não conheço o caso, eu fiquei com uma curiosidade. No empreendimento, imagino que para o município de Osasco, né, questionar o próprio empreendimento, imagino que seja um empreendimento grandioso. E se, no caso, teve algum estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental, que, ainda que o empreendimento seja só no município, imagino ser indispensável e já analisaria eventual impacto, inclusive, no município de Osasco. Então, eu queria saber um pouco sobre isso. Para a professora Daniela, eu fiquei com uma dúvida. Quando a professora fala do assento condicional do plano diretor e que a região metropolitana, o Estado da Metrópole, ele deve observar o plano diretor, eu fiquei imaginando os municípios, a região metropolitana, discutindo um plano, discutindo caminhos, né, e conseguindo implementar todo o Estado da Metrópole. É muito comum, atualmente, que com a mudança de governos, por exemplo, eu tenha, num período muito curto, um desejo de alterar, por exemplo, o zoneamento, o plano diretor. E a gente pensou lá, a região metropolitana, os municípios, o Estado, eles se uniram e conseguiram, depois de grande esforço, concretizar, ainda que o plano, para desenvolver uma política da metropolitana, pensando no plano diretor desses municípios. E quando ele vai começar a executar, já tem um município querendo alterar o zoneamento, por exemplo. Como que a gente faz isso? São só essas duas questões que eu queria colocar. Sobre o empreendimento Reserva Raposo,
ele é um loteamento bastante grande. É uma gleba bem grande, que está sendo objeto de um loteamento. Então ele teve sim licenciamento ambiental, no âmbito da CETESB. E confesso assim que eu não conheço em detalhe o procedimento que foi adotado para o licenciamento ambiental, mas a notícia que eu tenho é que o município de Osasco argumenta que o impacto em Osasco não foi levado em conta. Então ele quer anular todo o processo de licenciamento ambiental para refazer o licenciamento urbanístico que ainda estava em andamento decorrente, né? Eu acho que é um caso interessante, que merece ser acompanhado aí. No momento, a licença prévia ambiental que havia sido concedida pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente está suspensa por determinação judicial e, por consequência, todos os atos subsequentes, né? É uma ação civil pública bastante nova que está na fase ainda aí. O novo Código de Processo Civil fica complicado até qualificar as fases, mas digamos assim, fase postulatória, né? Está naquela fase ali. E é interessante disso, porque como você demarca, né, a apresentação da contestação a partir da primeira audiência de conciliação, o que a gente tem observado é que, não sei se é a impressão também dos colegas aqui da Defensoria, é que essas ações civis públicas vão ficando com objeto aberto até estabilizar a lide, sabe? Cada fato novo que acontece acrescenta o ingrediente ação civil pública. Isso são características novas que a gente não observava no Código de Processo Civil anterior. A ação civil pública já é, por excelência, uma ação que tem um objeto mais fluido, né? Mas com a adição do Código de Processo Civil e a estabilização da lide, com a apresentação de contestação ser postergada para o momento posterior à audiência de conciliação, a vida na cidade é mais do que dinâmica, né? Ela é atordoante, né? De tão acelerada, né? Nas mudanças e imprevistos e tudo mais. Então, até marcar a audiência de conciliação e ela acontecer, já se sucederam inúmeros fatos que alteram o pedido, né? Então, o caso do Reserva Raposo, eu acho que é um desses, assim. Vamos acompanhar de perto e ver no que ele redunda. Bom, sobre a questão, na verdade, a compatibilidade do plano diretor com o PDUI, né? Plano diretor urbano integrado. Vamos tentar colocar as coisas assim, vamos tentar resolver, né? Assim, vamos pensar que tudo está acontecendo. Como é no meu mundo, como as coisas estão acontecendo, independente de como elas são, falando no meu mundo, olhando para isso. No meu mundo, o PDUI não é um plano diretor grandão, que é um grande erro que está se cometendo, achar que o PDUI é um plano diretor grandão da região metropolitana. Não, por isso que eu falo da questão do instrumento constitucionalizado. O plano diretor tem funções muito específicas que o PDUI jamais vai conseguir atingir. Como é a dinâmica daquela cidade, onde que são as vias que tem maior fluxo, menor fluxo, quais são as características de cada bairro, o tipo de zoneamento, aqui pode adensar, aqui não pode, aqui tem prédio, aqui não sei o que, aqui tem aquela vila que tem uma pracinha para a pessoa ir lá passear com seu cachorro, onde é que precisa de um posto de saúde, como é que é aquela escola, etc. e tal. A dinâmica da cidade é do plano diretor. O PDUI não chega nesse miolo. Então, para mim, na minha cabeça, da maneira como eu vejo, o PDUI é só e apenas tão somente, o que não é pouco, mas eu estou falando só no sentido de direcionamento, de foco e não de redução, né? É essa visão macrosistêmica de ordenação do território naqueles elementos que foi decidido previamente que se conectam e que não são estanques. Então, se decidir que numa região metropolitana, naquele PDUI, vão ter os elementos A, B, C, é apenas então somente naquilo que se conectam, como a mobilidade, que pode ou não haver as questões de habitação, não é resolver se aquele bairro daquele município vai ter o zoneamento tal ou qual. Não é, além do que não pode.
E aí eu vou trazer Constituição de novo. Não é? É aquela situação em que, em decorrência do fato metropolitano, toma uma outra conformação, que se não fosse fato metropolitano não existiria. Só que aqueles municípios existem antes de serem uma região metropolitana e, portanto, mantém a sua própria característica. Então, nesse universo onde as coisas possam ter efetividade, né, entendo que, se eu for falar uma sequência, deveriam ser colocados todos os planos diretores na mesa. Sim, dá trabalho se organizar. Sim, eu acho que deve se investir muito tempo, trabalho, dedicação, esforço nos elementos precedentes, porque senão depois não chega lá. Então, o que seriam esses elementos precedentes? Trazer todos esses planos diretores, a saber o que na verdade, se colocar aí os nossos, hoje a nossa tecnologia está aí para nos fazer esse serviço, né? Para até fazer dentro desse mapeamento a verificação de elementos que eventualmente possam ser convergentes ou divergentes, para entender quais são esses pontos nevrálgicos. Então, acho que deveria ter equipes que veem exatamente disso, para saber com aquelas funções de interesse comum que foram designadas, onde possa haver eventualmente pontos que precisariam ser alterados nos planos diretores, para depois isso ser estabelecido em lei complementar. Por isso que eu acho que não deveria ter uma lei complementar a tratar de tudo. Uma coisa é o planejamento, a organização, outra deveria ser a execução. Então eu acho que deveria ter um plano de estabelecimento de regiões metropolitanas, que institui a região metropolitana, e aí sim a execução vir para um PDUI, mas já entre uma coisa e outra, se saber, bom, aqui eu tenho um processo expansionista com distrito industrial, que vai gerar resíduos, que vai gerar aqui provavelmente um polo migratório de população de baixa renda, porque vai vir atrás de indústria, que vai fazer ocupação de área, que tem gleba, que tem isso, aqui tem área ambiental. Bom, nós precisamos fazer uma convergência, porque aqui vai virar um processo problemático. Aqui tem esse outro, aqui tem esse outro. Entende-se? Aí sim essa função macrosistêmica estadual poderia ser riquíssima. Enquanto o Estado ficar na queda de braço para puxar de volta a competência municipal, a gente não vai andar. Porque o Estado está querendo ser de volta aquilo que era antes da Constituição de 88. Então, se o Estado assumir a sua função gestora, regional, ordenadora, com sua expertise, com recursos humanos, com essa análise regional, os municípios só têm a ganhar com isso, a verificar quais são esses pontos, e aí os municípios internalizando projetos de lei para fazer essas alterações pontuais, motivados por aquilo que já foi decidido em equipe, no colegiado, que precisa ser alterado, aí eu tenho uma possibilidade efetiva de execução. PDUI não é para disputar com o plano diretor. Na minha cabeça não é. Mas essa é a minha visão do meu mundo contente, que acho que posso avançar nesse ponto. Eu acho que é essa a etapa que deveria ser seguida. Alguma outra pergunta? Obrigada. Bom dia, Silvana Zioni, da Universidade Federal do ABC. E, bom, agradeço a oportunidade de estar novamente ouvindo a doutora Daniela e a Débora, que tem colaborado com a gente bastante nessas questões, porque, de fato, é uma grande contradição pensar que foi a partir do transporte, da mobilidade, que a gente pode até caracterizar as aglomerações, as regiões, todo esse processo de integração que existe, né? E dentre as políticas públicas, como você muito bem demonstrou, a que mais desconsidera essas questões. E com agravamento, do meu ponto de vista, porque ela é a mais recente, ela seria a mais próxima à discussão das regiões metropolitanas. Bom, isso é fruto de 1000 conjecturas que eu tenho como pesquisa, eu tenho algumas intuições até, não só como hipóteses, né? Porque
essa política é tão aquém das necessidades, né? Porque todo mundo tem alguma forma de organização de transporte intermunicipal, intermetropolitano, e é aí onde existe talvez a maior irregularidade. Os municípios não têm contratos de concessão, as regiões metropolitanas não têm esses contratos de concessão, como a gente vive aqui, região do ABC, por incrível que pareça, que é a melhor, digamos, equipada e tudo isso, não tem um contrato de concessão para a operação do sistema. Então, realmente, isso é um problema muito grande, porque cada um pratica as suas tarifas e o seu serviço a bem querer. Mas eu queria comentar que eu gostei muito quando a Daniela fala do círculo virtuoso das políticas públicas para essa gestão metropolitana, mas principalmente setorial. Então, faço essa questão. É possível a gente usar esses bons exemplos de um setor ou outro, como eu atribuo saneamento, recursos hídricos, resíduos sólidos, avançam muito mais nas questões regionais metropolitanas do que habitação e transporte? O quanto é possível a gente usar esses parâmetros para formular políticas nesse sentido? Essa é uma questão. A outra referência que você faz do PDUI não ser um plano grande é fantástica, porque deixa claro o que, e aí eu digo, talvez para o campo jurídico não seja tão evidente, nos que lidam com as relações do território fica mais evidente, a gente tem um fenômeno transescalar na metrópole. Nós não temos essa simplicidade de local e metropolitano. Quando Débora fala dos layers, eu acho que essa é uma questão a ser explorada, e a preocupação em relação às redes. Quando a gente entende o recurso hídrico como rede, isso fica mais evidente. Então, nesse sentido, a necessidade da gente incorporar uma visão do território enquanto rede, enquanto mais relações do que os recortes físicos territoriais. Vocês acham isso um caminho possível nesse sentido? E por último, eu não sei se eu entendi bem, a operação urbana interfederativa foi mais ou menos destacada, mas, dentro do Estatuto da Metrópole, e não está causando vantagem nenhuma. Entre os exemplos que você colocou, e aí até queria te provocar, você dá o exemplo da operação urbana do município de São Paulo, dos bairros do Tamandatei, e propõe essa ampliação. Eu te devolvo com uma proposta que o município de São Bernardo do Campo fez de uma mega, enorme operação urbana, municipal, digamos, legítima, mas cujos efeitos vão repercutir nos outros municípios, em toda a dinâmica imobiliária do ABC, de uma forma absurda. Então, esse contra-exemplo que eu acho importante, e sem enfrentar efetivamente a questão dos outros serviços, das outras funções públicas de interesse comum. Então, eram esses comentários que eu gostaria ainda de ouvir. Obrigada, desculpa, porque eu alonguei. Obrigada, Silvana. Sobre a questão do aproveitamento das políticas setoriais eventualmente bem-sucedidas aqui e ali, tematicamente, e seu aproveitamento pela região metropolitana, então, vou falar como eu vejo naquele meu mundo, né? Eu reforço que a criação ou o aperfeiçoamento de uma região metropolitana, e isso já vem aí de maneira ostensiva da minha parte uma crítica, não é assim, a partir de hoje seremos felizes. Existe mundo antes da promulgação de uma lei, que muitas vezes quem está envolvido com esses processos acha que com a promulgação da lei inicia-se uma nova realidade. Não é.
Então, o que eu quero dizer com isso? Se numa política setorial, como às vezes uma questão de gestão de resíduos, que pode ser da coleta, destinação final, de reciclagem, pode ser da gestão de águas, do saneamento, de um determinado tipo de transporte metropolitano, enfim, né? Qualquer uma das políticas setoriais que possam estar vendo já regionalmente, quando tem a instituição da região metropolitana, o seu aperfeiçoamento, e já existe ali um contrato, já existe uma concessão naquela situação, isso vai ter que ser discutido. E essa região metropolitana instituída vai ter que olhar para essa concessão já havida sobre aquele território e que englobe eventualmente essa função escolhida, né, para essa região metropolitana, e vai ter que decidir sobre ela. E vai ter que tomar decisões reais. E quais são as melhores situações? Ah, ela está funcionando? Muito bem. Pode ser que então ela está sendo já verificada pela região metropolitana, pela essa nova instituição, vai ser incorporada essa concessão que já existe, isso está incorporado, pode ser que seja um repertório ampliativo para essa concessionária, de forma A, B ou C, gradual ou não, ou como, vai ser ampliativo sobre os aspectos A, B, C, ou vai ser terminativo, ou não vale mais a pena, tá certo? Existe a possibilidade de revogação de uma concessão, por mais que isso possa causar calafrios, mas é viável, se isso for decidido, que naquela oportunidade, né, é importante aquela revogação para recomposição até dos termos que estavam sendo tratados. Mas ela precisa ser olhada e ser aproveitada tanto quanto seja bom para aquilo lá. Então, não dá para simplesmente não olhar para as concessões, eventualmente havidas, ou para a forma como está sendo tratado. Tem municípios, por exemplo, que têm as suas autarquias de água, e que estão dentro de aglomerações, estão dentro de regiões metropolitanas, têm sua própria autarquia de água. Isso precisa ser conversado, isso precisa ser pactuado. A questão é que nós não conversamos sobre as coisas como elas estão. A gente fica só olhando para frente e falar, a partir da promulgação da lei seremos felizes. Não, nós temos uma realidade. E essa autarquia vai continuar existindo? Todo mundo vai ter uma autarquia? Pode ser. Percebe? Qual é o modelo que vai ser estabelecido? De maneira que aquilo possa caminhar para uma leitura regionalizada, eficiente e equilibrada para todos. Então, o que eu acho que é o mais difícil de tudo não é o fato de ter políticas setoriais efetivas e estabelecer uma região metropolitana. É não ter a pactuação, a conversa e como encarar. Vamos ampliar, vamos reduzir, vamos terminar, vamos fazer uma outra modelagem. Né? Até porque se você chega para o concessionário e você fala, olha, eu estou pensando em revogar a nossa concessão. Ah, não, eu posso. Não, então vamos rever. Pode ser, então vamos rever aqui, vamos rever ali, uma tarifa, um subsídio, uma área de investimento, vamos incorporar assim, assado, vamos sentar e vamos conversar. Né? Então, acho que tem que ser aproveitada as questões bem-sucedidas e acho que elas têm que ser olhadas para novas regiões metropolitanas ou as já existentes numa possibilidade de compatibilização. A minha visão é essa. Né? Se tiver aquela atividade dentro das funções públicas de interesse comum. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, dentro disso, e já vou passar a palavra para a Débora, sem dúvida alguma, o direito é muito acanhado com as terminologias, né? Então, você tem, por exemplo, a cidade é uma terminologia que está praticamente abolida, né? Não existe. Chama Estatuto da Cidade mais X. Não tem cidade, juridicamente falando, não existe mais, né? Então, é o quê, né? É o quê? São porções de território que são ocupadas e que nós temos, então, área urbana, urbanizável, área consolidada, região metropolitana, aglomeração urbana, macrometrópole. Os urbanistas têm essa rapidez de absorção e que isso, sem dúvida alguma, se conecta com realidades distintas. Então, o direito tem muita dificuldade em lidar com a rapidez das questões da atualização das modelagens urbanas que estão aparecendo aqui, mundo afora,
E eu acho que precisa de um esforço de quem é da área jurídica e quem é da área jurídica que trabalha com urbanismo a ir para ciências correlatas dessa daí e trazer essas nomenclaturas. Então esse é um esforço coletivo, é uma provocação que eu faço a olharmos nas outras ciências para internalizarmos conceitos que o direito não dá conta e, portanto, acabam causando distorções de raciocínio, não só na parte legislativa, mas também de políticas públicas e também na compreensão do poder judiciário. Então, a doutrina é um caminho para isso, a internalizarmos isso. É uma provocação que eu faço, porque sim, vivemos nessa rede territorial em que não basta dizer que é município ou estado, e muito menos a região metropolitana, né? Então nós vamos conectar o quê? Desde Limeira, que está para lá na Anhanguera, chega ali em Campinas, que é região metropolitana, que chega em Jundiaí, que é aglomeração urbana, que chega em São Paulo, que chega na Baixada Santista, que vai para São José dos Campos, que chega ali em Sorocaba. E nós temos o quê? Se nós formos olhar ali na parte aérea, é uma mancha vermelha única, que parece uma feridona imensa, que já dá para ver, né, lá do espaço sideral, como diríamos antigamente, criancinhas, que é uma mancha vermelha e que já tem uma ocupação que o direito não dá conta. Então, se não dá conta, vamos fazer a meia-culpa. Não damos conta, vamos olhar para o lado, quem é que está analisando esses efeitos e vamos tentar traduzir isso para fazer a melhor gestão possível. Eu só queria fazer 3 comentários rápidos, né? Primeiro, que é uma coisa que me ocorre sempre, né? A gente fala tanto do plano e não fala do diagnóstico que deveria anteceder o plano, né? Sabe? Então, isso que a professora Daniela falou, de sentar na mesa, colocar todos os planos diretores e olhar isso, e antes disso, o que é a nossa região metropolitana, como ela se apresenta, onde estão os problemas, quais são os gargalos, né? Porque aí você vai gerar o plano para atender os gargalos e os problemas. Aí, eventualmente, você pode identificar, temos tais gargalos no saneamento, mas o lixo vai bem. Temos tais gargalos em transporte, mas a habitação até que está se resolvendo, não é? Sem mencionar outras políticas públicas que também demandariam maior coordenação, como saúde e educação, né? Essa é a primeira observação. Precisamos nos ocupar mais dos diagnósticos, além dessa coordenação dos planos diretores municipais que a professora Daniela mencionou muito bem, concordo. Outra coisa, Silvana, pensando nisso que você mencionou das redes, e o que a professora Daniela mencionou antes a respeito do protocolo de Kyoto, eu acho que a gente precisa investigar muito desses mecanismos de governança no quadro das negociações climáticas e transportar isso para a questão metropolitana, porque no âmbito das negociações climáticas eles têm tido essa habilidade não só de coordenar responsabilidades comuns, porém diferenciadas entre Estados e nação, mas também trabalhar com articulação em redes de diferentes atores, que é algo que você está tratando. Então, quando a gente pensa no mecanismo do Protocolo de Paris, né, cada país assumindo trazendo os seus compromissos e as suas metas numa plataforma única que é o INDC, né? Isso congregando um compromissozão que vai ser monitorado. E pensando na mobilização dos outros atores envolvidos na plataforma NASCA, né? Que é onde empresas, academia, cidades ingressam para dizer, olha, eu tenho tais metas, estou desenvolvendo tais ações, mitigação, adaptação, etc. Eu acho que a gente tem muito a observar desse quadro de negociações climáticas, como a professora Daniela apontou assim, com precisão cirúrgica, e trazer para dentro desse problema de governança metropolitana, porque eu acho que são muito parecidos, né? E por fim, esse caso que você trouxe, Silvana, dessa operação urbana monstro aí em São Bernardo, ele é parecido com esse caso do Reserva Raposo, sabe? E tem uma providência preparatória de operação urbana que a gente não mencionou aqui, mas que é super importante, que é o estudo de impacto, né? Provavelmente ambiental, a depender do tamanho da área, que precisa ser melhor trabalhado. A gente precisa mudar de escala. Não é porque o perímetro está todinho dentro do território do município de São Bernardo que ele está restrito à escala local. Então, nisso, vocês que trabalham com planejamento urbano podem ajudar muito nós do mundo jurídico,
Porque quem domina essas transições transescalares são vocês e não a gente. Ainda bem que a gente domina. Mas no Estatuto da Cidade, quando fala da elaboração de plano diretor, fala que a análise deve ser do município sua área de influência. Então, o próprio Estatuto da Cidade, com a aplicação subsidiária, já dá a sustentação para verificar, né, que, na verdade, a área de influência que não é necessariamente limítrofe, né? Tem mais alguma contribuição? Bom dia, eu sou o Pedro, sou da Emplaza, a gente está aí às voltas com a elaboração dos PDUIs. E a gente veio nesse seminário hoje achando que ia ter várias respostas para várias questões que a gente enfrenta, né, na elaboração, mas saiu, acho que talvez com mais perguntas, mais questões do que a gente já tinha, né? Mas acho que tem várias questões institucionais que poderia fazer algumas questões, mas eu vou focar um pouco mais no macrozoneamento, que é uma área que eu tenho atuado mais, trabalhado mais. O artigo do Estatuto da Metrópole que cita lá compatibilizasse o plano diretor com o PDUI. E aí de saída se fala que é inconstitucional isso. E aí sempre que a gente vai a fundo na leitura, a gente pode fazer várias leituras dos artigos, né? Então teria uma maneira de pensar esse artigo do Estatuto da Metrópole, uma maneira dele ser constitucional, como é que seria essa compatibilização? Porque a gente pega a inconstitucionalidade em vários pontos, né? Vários aspectos disso, né? Que o uso do solo, a regulação do uso do solo é uma competência municipal e não estadual, mas como seria uma maneira de fazer essa leitura que fosse possível essa compatibilização, sendo compatibilização também é um termo muito amplo, né? Então, como seria uma relação, talvez, possível entre o macrozoneamento metropolitano e a regulação de uso do solo municipal para ter essa compatibilização, né? Então, talvez pensar formas de que isso fosse possível para uma viabilidade desse artigo do Estatuto da Metrópole, né? Então, pensar talvez em destacar algumas funções públicas em que tivesse que ter uma relação necessariamente, então talvez pensar algumas saídas até para ajudar a pensar caminhos para a elaboração dos PDUIs. Eu volto às etapas, né? Eu acho que no primeiro momento preliminar do macrozoneamento metropolitano, ele tem que rebater fielmente os planos diretores das cidades, dos municípios. Esse é o primeiro, para mim, na minha cabeça, é o primeiro step. Aí, em seguida, verificar nas funções que foram designadas como funções de uso comum, né, de utilidade, de funções públicas de interesse comum, verificar onde estão as intenções, um diagnóstico, levantamento, escolha, estou fazendo uma síntese, né, que seriam as propostas metropolitanas. 2. No terceiro, fazer o check-up de um com o outro para ver onde é que estão as eventuais divergências e aí passar para a fase de conversação, mediação e ver o que é ajuste metropolitano e o que é ajuste municipal. Então, na minha cabeça, seriam essas etapas de uma maneira que, no primeiro momento, parece cartesiano, mas eu sei que tem 1000 coisas para acontecer. Mas eu acho que o macrozoneamento, inicialmente, teria que ser apenas e tão somente, como primeira etapa, a soma dos macrozoneamentos dos planos diretores, para depois passar para o metropolitano, para depois fazer a verificação das divergências, ou confrontos, ou espaços onde ninguém está falando nada também, né? As zonas de terras de ninguém, para depois passar para a fase de negociação. Me parece que seria isso. Eu acho que vocês podem encontrar parâmetros para isso no processo de construção do zoneamento industrial da região metropolitana de São Paulo, sabe?
eu e a professora Daniela fizemos um trabalho para apresentar no Congresso a respeito disso, trabalhando o conceito de bacias aéreas e como isso funciona para fazer o controle, né, das fontes estacionárias de emissão de poluentes. Na construção do zoneamento industrial da região metropolitana de São Paulo, me parece, eu não conheço o processo, eu vi o produto, né? Mas me parece que o ponto de partida foram as zonas industriais já existentes nos municípios, né? Me parece que há uma coincidência. Vocês estão fazendo um gesto de que não na cabeça, mas foi isso que eu depreendi lendo. Talvez seja um parâmetro, tá? Só então, mais uma por conta da hora, e a gente já encerra então. Na verdade nem é uma pergunta, é só para partilhar um pouco com vocês a experiência que a Implaza está passando na elaboração dos planos, tá? Essa primeira etapa que você falou dos planos diretores foi exatamente o que aconteceu no macrozoneamento. O Pedro pode falar até melhor do que bom, tá? Começou exatamente assim, com a leitura de todos os planos diretores e a compatibilização entre eles, de todos os PDUIs que a gente está fazendo. Estamos fazendo 5 no momento. E o de São Paulo a gente faz há 2 anos e meio. Então eu só queria partilhar assim, a dificuldade que a gente tem de fazer um plano saindo de uma lei que é muito mal definida, como vocês mesmos falaram, tá? Tendo que compatibilizar com todas as normativas que a Débora apresentou, tendo que garantir a participação popular, a participação dos municípios e a participação do Estado. O Estado não impõe nada. Os municípios participam muito mais do que as secretarias estaduais. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem. Então, a vontade deles está sendo extremamente respeitada, tá? Eu só queria partilhar isso com vocês. Eu agradeço a participação, a presença de todas e todos. Agradeço novamente a exposição das professoras. Foi muito bom e contribuiu bastante para o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde.